E aí, turminha, tudo jóia? Um bom dia para vocês, né? Uma boa tarde aí, se você estiver assistindo esse vídeo durante a tarde. E hoje nós vamos trabalhar nossa aula de geografia sobre as paisagens naturais brasileiras. Na aula de ontem nós discutimos sobre o relevo, né? Os tipos de relevo que nós temos, as depressões, planalto, né? O que são cada uma, como é cada uma representada. E na aula de hoje nós vamos falar sobre montanhas do Brasil. Será que nós temos montanhas do Brasil? Então é isso que nós vamos discutir já já em nossa aula. Então prepare aí sua apostila, pegue sua apostila aí do terceiro bimestre na página 100, que é essa página que nós vamos trabalhar hoje, certinho? Mas antes de nós iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma oração? Então feche os seus olhos aí e vamos orar. Senhor Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco e com os nossos familiares. Senhor, abençoe para que nossa aula seja produtiva, para que possamos aprender e compreender o que aqui for ensinado. Também te pedimos que esteja com os nossos familiares, onde quer que cada um deles esteja, cuidando e protegendo. É isso que nós pedimos, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, montanhas do Brasil. É uma outra grande formação, né, de relevo, uma outra grande formação de relevo são as montanhas. Né? Há controvérsia se existe ou não montanhas no Brasil. Em Minas Gerais, nós temos aí uma região de muito relevo, de relevo ondulado, né, onde vastas lavouras de café são chamadas de montanha, onde são plantadas lá várias lavouras de café, né, e essas regiões são chamadas de montanhas de Minas. E formam um belo e importante circuito turístico do estado. Então, um dos grandes circuitos turísticos do estado de Minas Gerais são exatamente essa região aí, que é chamada de Montanhas de Minas, né, onde são plantadas aí vastas lavouras aí de café, beleza? Mas, no entanto, essas áreas mineiras, comumente chamadas de montanhas, apresentam baixa altitude e topos arredondados, desgastados pela erosão, ao contrário de grandes formações montanhosas ou cordilheiras de grandes altitudes. O pico de maior altitude em Minas Gerais tem apenas 2.892 metros, né? E fica lá na Serra de Caparoá, na divisa do estado de Minas com o Espírito Santo. Bom, na tabela a seguir aí, nós temos aí a altitude das grandes cadeias montanhosas encontradas no mundo e a diferença em relação às montanhas de Minas. Então, observe aí que que a nossa tabela vai retratar aí o Monte Everest, né, que fica aí na Ásia com 8.848 metros de altitude, o Monte Aconcagua, o Monte Denali e outros mais. Quando nós encontramos aí, nós vamos encontrar o Pico da Neblina, né, na América do Sul, aí, que fica no Brasil, com apenas 2.993 metros. Então, por isso, muitos estudiosos dizem que no Brasil não tem montanhas. Talvez nós tenhamos aí montanhas com pequenas altitudes, né, digamos assim, montanhas anãs, né, fazendo aqui uma brincadeira. Mas as montanhas que nós temos no Brasil, elas têm pequenas altitudes. Então, elas não são consideradas por muitos aí como verdadeiras montanhas, como é o caso aí do Monte Everest, do Monte Aconcagua e outros mais, certo? Tá, mas o interessante é nós entendermos aqui que nós temos alguns tipos de montanhas, né? Nós temos algumas montanhas do Brasil, montanhas essas que não são de tanta altitude, não são tão altas como outras aí pelo mundo, mas que alguns estudiosos acreditam que seja montanha, outros não, outros caracterizam, né, como montanhas, outros caracterizam como que não são montanhas, mas apenas altos montes, certo? Mas é interessante nós entendermos que nós temos lugares no Brasil que podem sim ser declarados como montanhas, como é o caso aí do Pico da Neblina, certinho? Bom, finalizando aí, nós iremos realizar a atividade aí da página 101. Mas o que a atividade da página 101 está pedindo? Bom, a número 1, ela diz assim: o que significam as palavras maciço, pico e monte, que vem antes dos nomes das montanhas? Bom, o que você vai fazer nessa atividade? Você vai pesquisar o que significa essas palavras, monte, maciço e pico, e vai anotar os significados dela aí, tá? Então você vai pesquisar isso aí no seu dicionário, vai pegar o seu dicionário, vai pesquisar direitinho, encontrar o significado dessas palavras e anotar aí. Lembrando de anotar principalmente a relação delas com as montanhas, já que normalmente essas palavras aí vêm antes, né, de montanhas ou antes de pico aí, beleza? Então, você vai fazer isso aí na atividade número 1. A atividade número 2, ela pede assim: de acordo com as informações, podemos considerar que o Brasil tem relevo de grandes altitudes
e por quê? Né? Então nós temos as informações que foram dadas nas aulas anteriores, né? Na aula anterior, nós temos a informação que nós acabamos de ver aí sobre a questão das montanhas, e aí você vai chegar à sua conclusão. De acordo com essas informações aí, nós podemos considerar que o Brasil tem relevo de grandes altitudes, né? Então você vai pesquisar aí, vai dar uma lida no conteúdo, se for preciso repete o vídeo aí para poder entender um pouco mais e vai chegar à sua conclusão, certinho? Bom, a parte do aqui onde eu vivo, você vai fazer uma pesquisa, tá? E vai descobrir aí, de acordo com a número 1, qual é a altitude média da sua cidade em relação ao nível do mar. Quando você pesquisa a cidade de Gurupi, você vai encontrar lá entre as informações, né, a altitude. Você vai, no Wikipedia mesmo, você vai conseguir achar isso aí. Tá? Então, qual é a altitude média da sua cidade em relação ao nível do mar? E a número 2, qual a consequência da altitude em relação ao clima local? O que é essa altitude? Qual é a relação da altitude com o clima que nós temos aqui? Lembrando que o nosso clima é um clima seco, né, onde é dividido aí em 2 períodos, o período chuvoso e o período seco, né, um período mais quente, outro menos quente, entre aspas, já que nós temos aqui realmente um ano inteiro de calor, né, temos um períodozinho aí um pouco mais frio, mas o ano inteiro aí é calor no Tocantins. Então você vai observar aí, vai tentar fazer uma pesquisa, tá, descrevendo aí qual é a relação da altitude de Gurupi com o clima que nós temos aqui em nossa cidade, ou se você achar melhor aí, na região que nós vivemos aí, na região sul do estado do Tocantins. Beleza? Então, olha só, você vai desenvolver essa atividade aí, e na aula Zoom, ainda hoje, nós iremos discutir um pouquinho sobre esse conteúdo, para que nós possamos juntos chegar aí à conclusão de algumas respostas aí. Certinho? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.